Salve, salve adeptos! Eu sou o PH Alves e estamos iniciando mais um vídeo aqui no Conversa entre Adeptos. No nosso novo quadro, Fale o que tu queres. Nosso irmão Jack hoje trouxe mais um tema novo para nós. Um tema bem diferente. Olá, galera. E um tema bem divertido também, que a gente vai tentar aí trazer algumas informações com o nosso convidado do dia, que vai falar logo depois do Ricardo. Salve adeptos, meu nome é Ricardo e estamos aqui, mais um vídeo, mais uma conversa. E nosso convidado especial de hoje, Iron. E aí galera, meu nome é Iron. Me convidaram aqui para falar sobre música e espiritualidade, esse tema que envolve muita discussão em vários meios. Minha história na música, me apresentando, minha história na música, eu sou o Gan hoje em dia, dou aula de curimba, e eu também sou formado em música, fiz faculdade, minha vida no meio da música, desde os 7, 15, depende ali minha vida no meio da música desde sempre, no meio da dança, da música, da arte. Então é um grande prazer, muito obrigado por ter me convidado para falar um pouquinho sobre esse tema. Seja bem-vindo. O Iron, ele é popstar já, né, Iron? Não chega tanto, não chega tanto. A gente vai deixar uns clipes aí, a gente vai deixar uns clipes aí no final pra vocês verem. Para começar assim o assunto que é musicalidade e espiritualidade, o pessoal costuma perguntar bastante assim, por que a relação da música com a espiritualidade, né? Existe mesmo essa necessidade de ter música no ambiente espiritual? Eu acredito que a gente pode começar argumentando que música é energia. Começa por aí. Então, espiritualidade hoje cada vez mais se mistura com energia em várias religiões e até na física, né? Então, a música é energia e ela é utilizada em diversas religiões e em diversas culturas, desde sempre, com diversos objetivos diferentes. A gente pode, desde a cultura indígena, que utiliza diretamente a música com seus rituais, cultura indiana, a própria Umbanda que eu tô no meio. Então, mas eu vejo que cada cultura utiliza para um objetivo específico, para uma conexão específica, a Umbanda para suporte, para sustentação energética, alguns utilizam a vibração dos sons. Hoje em dia também tem como chama? Deu branco. Dos potes que fazem o som para abrir chácaras. Sino tibetano? Tem os sinos e tem as pessoas que tocam, não é jarro, enfim. Que ele vai girando assim, isso, né? Que ele toca a cada nota específica é para um chácara diferente e abre o chácara, energiza e abre a mente, enfim. Então a música é utilizada em diversas culturas. A gente tem que observar para que serve a música em cada cultura e aí ir se aprofundando para chegar realmente a algumas conclusões, acredito eu. Então o ideal seria falar da origem, né? Isso é muito mais antigo, né? Assim, né? Nossa, um negócio que vem, sei lá, no Egito já tinha a questão do cosmos, das energias, né, musical ali, sonora. Existem até teorias que dizem que enfim, uma das milhares que falam da criação das pirâmides, né, da construção das pirâmides, diz que a manipulação de uma frequência exata, que é de 528 Hz, né? E você tendo o poder de manipular aquilo, você consegue, não sei se seria a palavra certa, não conheço muito do assunto, mas construir coisas, manipular matéria para poder criar uma forma. Uhum. E existe uma frase bem célebre aí, que eu nem sei de quem é, mas que fala que o cosmos é música. E na egiptologia fala muito disso, né?
do mistério ali criado para poder construir as pirâmides, e que são grandes mestres aí que manipularam essa energia nessa frequência vibratória aí para poder manipular rochas, não sei se esse é o nome certo, daquelas pedras lá, para criar o que foi criado. Então, assim, acho que a criação toda, né, é música. Independente da música propriamente dita como a gente tem hoje com instrumentos, né, eu acho que vem antes do ser humano. Vocês sabiam que rola uma polêmica grande, porque hoje a afinação que a gente utiliza hoje na música ocidental, ela surgiu por volta de 1500 ali no período barroco, e tem uma polêmica que envolve que o Lá hoje a gente usa como 440 Hz, especificamente 440, e as outras notas são intervalos a partir daí, e dizem, assim... Sabe? As pessoas dizem que o ideal não seria 440, seriam 442 ou 444, eu não tenho certeza absoluta da frequência, acho que 42. Tem estudos que dizem que 440 é uma frequência baixa, que então, que rebaixa a sua energia, que mas deixa você mal. Mas também dizem que, assim, a Igreja Católica ou que alguma seita resolveu botar o 440 porque é uma frequência que causa ansiedade nas pessoas, Exato, deixa as pessoas com mesmo. mal-estar, e que isso e foi de propósito isso, sabe? Nossa. Se eu pegar um teclado e ficar apertando lá, eu vou ficar triste, é isso? Então, veja É bem bem, ajustado na frequência aí, Se abaixo de tiver 440. se tiver as 442, acho que Você morre. melhor. Já é menos que você morre, né? Então. Mas você falou um negócio da Igreja Católica, eu lembro que quando eu estudava música, o meu professor contou que a origem desses nomes lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, é nome tipo de uns padres, não era? Um negócio assim? Não, mas tem a ver com uma frase de uma composição feita no começo do século XI ou XII, acredito eu, e que era... E tinha escala, e cada frase começava com Dó, Ré, Mi, Fá. Era a própria letra seria da música. Isso. Ah, tá. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, desculpa. Mas eu pela minha lembrança nas aulas de história da música, eu acredito que era isso Seria mesmo. pelo início de cada frase, então. E aquela nota lá, cara, que eles falam que é trítono, né? Trítono é um intervalo específico que a igreja proibiu, é um intervalo de quarta aumentada. Explicando, Dó, Ré, Mi, Fá, 4. É um intervalo de Dó para Fá sustenido, é o quarta aumentada. Entendeu? Esse intervalo, ele sonoramente, ele é uma coisa meio bruta, assim, uma coisa meio... Banda de metal usa Incômoda, bastante, uma coisa né? bruta, incômoda. Então, assim, nos arranjos de coral, eram cheio de regras para esses arranjos de coral. E esse intervalo era proibido, especificamente de Dó para Fá sustenido. De Fá sustenido para Dó já muda, porque é Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí de quinta aumentada a coisa muda. Mas especificamente, não partindo de Dó, pode ser partindo de qualquer nota. Por exemplo, Sol, Lá, Si, Dó. Então, de Sol para Dó sustenido vira uma quarta aumentada, assim. Então, o intervalo de quarta aumentada era proibido. Então, disseram que era coisa do capeta, né? Eles falavam que era... E até recentemente falavam isso, né? Por isso que eu falei do metal, porque muita banda de heavy metal usa essa nota na guitarra, e principalmente o Black Sabbath, né? Que usava bastante. O Iron Maiden. O Iron Maiden. O Iron, né? E eles falavam mesmo que esse negócio era do capeta, por causa da vibração dela, que ela é um som que incomoda, né? Exatamente, é um som ruim, assim, não é uma coisa agradável de ouvir. Tem intervalos bonitos, intervalos doces e tal, mas esse intervalo especificamente, ele é meio duro, assim, de ouvir. Sim. E acho que por isso que... Desperta alguma coisa, todas as vibrações sonoras, né? Assim, com certeza. Desde o mais alto ali, de vibrações de amor, de harmonia, como de ódio, de raiva, de você querer quebrar tudo, né? E eu li recentemente essa questão das vibrações, né? E fala que, sem julgamentos, tá? O funk tem uma vibração muito abaixo de 440. Porque, na verdade, não é uma música, é uma manifestação sonora. Claro. Entendeu? E como que será que isso... Porque os lugares onde isso tá ali vibrando o tempo todo, tem uma energia baixa. Mas eu acredito que as pessoas se conectam com o que elas estão próximas. Sim, nos locais onde esse tipo de som fica tocando o tempo todo, e quando a gente adentra um ambiente desse, a gente sente que aquilo é muito baixo. Da mesma forma como, por exemplo, numa igreja católica que seja, que tem um canto, uma coisa harmônica, a gente se sente abraçado, literalmente, assim, é uma questão...
mais do que física, né? É muito forte isso, mas tem pessoas que não conseguem perceber. E eu acho que a música mexe muito com você. Então, eu, por exemplo, quando eu estou em dias que eu estou maravilhado, eu ouço um determinado tipo de música. E tem dias que eu quero quebrar tudo, como todo ser humano. Uhum. E eu escuto outras coisas, sim, que eu sei que tem uma vibração baixa, porque para conectar com aquilo que eu tô sentindo. Exatamente, eu acho que a conexão Não, eu só ia complementar. Eu acho que peneira as pessoas também. Sim. Se você não quer ficar tranquilo ou calmo, você não vai aguentar ficar dentro de uma igreja que tá tocando uma música tranquila e calma. Assim como se você não aguenta agitação, você não vai conseguir ficar num show de rock lá muito tempo, você vai querer sair. Também vai da intenção, porque tem gente que, como você disse, não quer, mas que, na verdade não quer. A pessoa tá naquela vibração, mas ela entra numa igreja com a intenção de melhorar, e essa intenção faz ela se conectar com aquilo. Ao contrário das pessoas realmente que não querem. Eu acho que são duas coisas exatamente. Eu acho que a gente está falando de uma questão que é a vibração energética, a sua vibração energética e a música que chega, se você se conecta ou não com aquilo. E outra coisa é a intenção que você utiliza a música, que foi o que a gente estava falando no começo, que para que a gente vai usar essa música? Então, a gente pode usar uma música para fazer o esquenta em casa da balada e já começar a se agitar e a música trazer isso para você. Ou a gente pode usar uma música de meditação para você entrar na energia da música e a música te acalmar. Então, você pode usar a música com objetivos ou com a questão de gosto musical. Eu acho que daí o gosto musical vem realmente da vibração energética da pessoa, da conexão que a pessoa tem com aquela música, com aquele estilo, com aquela letra, ou com aquela batida, sabe? Com a energia que aquela música traz, como que ela se conecta com essa pessoa. Porque provavelmente, ou não, assim, uma pessoa que pode estar no baile funk ou pode estar no show de heavy metal, ela pode se conectar com uma música que está na igreja. Uhum. Ou não. Mas ela vai da questão da pessoa, da vibração energética da pessoa, eu acredito. Mas você acha então que independente da música, qualquer tipo de pessoa, independente da música, pode se conectar também através dessa mesma música com algo maior? Ou não? Eu acho que depende da música, entendeu? Eu acho que muito depende do som, da melodia, do que você está falando, dos timbres que você está usando. Pode conseguir levar a pessoa a algo maior ou não. A se conectar realmente, espiritualmente ou não. Assim, eu acho que a música precisa ela precisa ser harmoniosa, acredito eu. Ela precisa ter uma boa energia, uma boa vibração. Mas a harmonia não poderia ser relativa, por exemplo? Por exemplo, uma harmonia que você gosta seja uma harmonia diferente da minha. Não. Não? Não, porque na música ocidental a gente utiliza regras. Sim. Regras harmônicas. E essas regras foram criadas, não foi criada como vai ser assim. Né? Elas foram evoluindo e foi descoberto que por isso que o violão é cheio de traste. Porque ele já delimita os intervalos, já delimita o que vai ser estabelecido. E se a gente utilizar isso, é igual você pegar um violino desafinado e tentar tirar um som bom. A conexão não vai ser boa. Ou igual, trazendo pra minha área, igual você pegar uma pessoa que tá cantando pra tentar trazer um orixá pra terra e o cara cantar e o orixá, assim, o médium vai ter que fazer muita força pra conseguir se conectar com essa divindade, entendeu? Porque aquilo tira ele da conexão, né? Então, eu acho que a música precisa ser agradável e melodiosa de acordo com aquilo que ele pede. Independente do estilo. Independente do estilo, assim. O estilo, hoje em dia, pelo menos no Brasil, por exemplo, o samba, o pagode utilizam muitas dissonâncias junto com a música. O rock nem tanto. É mais um primeira e quinta, dois dedos aqui, ou três e... Tô falando da base harmônica, né? Não do solo e tal. Mas os estilos mas eles continuam a mesma regra. Né? E a melodia utiliza a mesma escala em todos os estilos. O problema é a gente sair disso, utilizar timbre agressivo, entendeu? Eu acho que precisa ter harmonia em todas as questões musicais, assim. E quando a pessoa, no caso, o músico, ele consegue misturar as harmonias? Isso não pode te conectar ou te alterar? Como misturar as harmonias? É que tem gente que
Tem música, por exemplo, que você tá numa vibe e do nada ela muda. É um cara que sabe trabalhar isso, claro. Mas isso acontece, tipo, tem muitas músicas que você tá numa cadência e do nada ela muda, assim. Aí você já entra numa outra vibração na mesma Claro. música. Aham. Você acha que isso pode alterar? Aí depende do objetivo que a gente tá falando. Depende do que a gente quer com a música. Né? Uhum. É realmente a questão de objetivo, na minha opinião. Quando eu tô trabalhando com a música, diretamente com a espiritualidade, quando eu tô trabalhando com o Ogan, a minha sensibilidade tem que estar muito aguçada no ambiente. Uhum. Porque ao mesmo tempo que a gente está tocando para um preto velho, que é uma entidade tranquila, com uma energia mais... uma entidade sábia, com uma energia mais tranquila, uma coisa mais leve, mas ao mesmo tempo firme. Eu preciso passar essa música através do meu canto e através do atabaque. Uhum. Só que ao mesmo tempo que a gente está chamando o preto velho, tem um médium que não consegue incorporar o preto velho. E eu vou ter que ser mais incisivo naquela hora. E eu vou ter que levar uma energia mais forte, trazer a pessoa, para conseguir fazer a pessoa se conectar com aquilo que a gente está querendo. E depois que isso acontecer, eu posso voltar a ser sereno. Então eu posso dar esse choque de realidade, tá ali, eu vi que aconteceu, e aí eu volto. Porque eu tô percebendo que o ambiente tá leve, tá todo mundo tranquilo, e todo mundo já tá incorporado, já tá firme, e eu posso trazer essa energia para baixo, e ao mesmo tempo, entendeu? Então depende do objetivo que a gente tá querendo. Se o objetivo é estimular, se o objetivo é sustentar, ou se o objetivo é conectar, então depende do objetivo, depende da música, depende da melodia, porque às vezes eu preciso, é um orixá, por exemplo, Oxum, e a gente precisa fazer que a pessoa se emocione, sabe, para trazer mais energia, para trazer um negócio pro sangue, pro coração. Então a gente precisa escolher uma música com uma melodia bonita. Porque se a gente cantar bem e trazer uma melodia bonita pra música, isso vai acontecer. Agora, ao mesmo tempo, se a gente estiver cantando pra um Exu, pra um sabe, pro seu set, pra um boiadeiro, a música não precisa ser tão bonita, assim, melodicamente falando, com várias notas diferentes, que vai lá em cima, vai lá embaixo. A música precisa ser firme, precisa ser forte, precisa ter uma energia dura. E normalmente, se a gente for falar diretamente, teoricamente falando de música, se a gente observar, por exemplo, a música de baiano, os pontos de baiano, são quase todos, tem ginga que são quase todos em tonalidade maior. A gente percebe que é um tom maior, sabe? Uma música feliz. Agora, os de Exu são praticamente todos em tonalidade menor. A tonalidade menor, por exemplo, a gente está falando de Dó maior e Dó menor, por exemplo. Tonalidade menor é uma tonalidade mais triste, mais introspectiva, mas ao mesmo tempo mais firme, que traz mais força. E não é essa coisa leve, ela é decisiva, né? Apesar de que o Bach conseguia fazer as duas coisas, conseguia fazer uma música alegre na tonalidade menor. Mas, assim, são casos raros. Normalmente, falando generalizando, a tonalidade menor traz para baixo. Traz essa coisa mais introspectiva, mais triste ou mais forte, sabe? Traz um pouco mais de raiva junto. Essa energia... Agressiva, né? A energia mais baixa que a gente precisa. Não essa energia alta, leve, entendeu? Que muitos guias e orixás têm. E tem guia e orixá que aí depende, que vai no tom maior, vai no tom menor, e aí fica alternando, mas as músicas são mais leves ao mesmo tempo. Então acho que depende realmente, né, na tua pergunta, depende do objetivo que a gente quer. E isso vai da sensibilidade da pessoa que está trabalhando, se a gente está falando de alguém que está trabalhando um Ogan mesmo, ou até mesmo um dirigente da casa, ou um dirigente de qualquer trabalho, vai mesmo do que a pessoa está querendo, né? Acredito eu. Tem dirigentes que, na hora que tá todo mundo ali antes do trabalho, colocam uma música leve, suave, para todo mundo trazer introspecção e se conectar. E ficar na mesma frequência. E ficar todo mundo trabalhando na mesma frequência. E depois o trabalho começa. Agora, se a gente trazer a realidade da música pra música evangélica, por exemplo, eles utilizam a música, eu acho que tem pouco a ver com a questão de sustentação, com a questão de conexão desta maneira que a gente usa com entidade, com espírito, com guia, dessa maneira. Eu acho que tem pouco a ver. Eu acho que eles se utilizam para eles se conectarem diretamente com Deus
utilizar a letra, utiliza muito a letra e a melodia pra A se voz, a tonalidade conectar. da voz. Normalmente é motivacional, parece até, né? Então... Tipo, não, vamos lá, levanta, né? E é pra aquela tocar a de pessoa. devoção mesmo. É. É super bonito, inclusive, a entrega, Sim. né, que eles têm ali com a Sim, música. é bonito, é demais, eu gosto também. Mas é outro objetivo. Sim. Não é um objetivo que a Eles gente se conectam por Se conecta por outra qualidade, porta. né? Por outra porta, eles entram por outra porta. Exatamente. E aí a música... E aí eles utilizam os gêneros musicais na música gospel, né? Então, não é igual um banda. Porque eu acho que se eu fosse comparar os pontos, o que o Gun faz com algum gênero, por exemplo, eu compararia com o forró. O forró tem o baião, tem o shot, tem o frevo, algumas bandas também utilizam o maracatu, então tem uns 4 tipos de gênero Que é o dentro forró, da mesma forró banda. mesmo. Tá Sim. falando do forró. Não forró. Agora, já a Umbanda também tem vários tipos. E eles também têm. Só que daí muda completamente. Eles têm o funk gospel, tem o rock gospel, tem o Eles só pagode mudam o gênero, gospel, que nem você tem falou, o né? sertanejo gospel, Verdade. tem várias bandas gospel. Mas eu acho que o importante é a qualidade musical, sem dúvida, porque eles prezam por isso de uma maneira Sim, que magnífica, aliás. Né? é demais. E a letra. É essas duas que sustentam o gospel, o título gospel, né? E aí utilizam... Eu acho que o principal é a letra para conexão. Você falou da letra, na Umbanda a gente também trabalha bastante com a letra, né? Sim. Mas, por exemplo, falando um pouquinho, você falou da questão do Exu. Tem muito ponto de Exu que é um pouquinho pesado demais, né? Sim, eu acho que a letra na Umbanda, ela... Por exemplo, no evangélico, eu diria que a letra corresponde a 80% da conexão. Na Umbanda, eu diria que isso corresponde a... Dependendo do momento. Eu acho que só na questão de chamada e de subida, ela é muito importante. Sim. Ou seja, isso é... É porque 5% são palavras de magia. mágicas ali. Isso é 5% Exato. de magia, ou 3%. A gente pode até diminuir esse número, porque 1 minuto, incorporou, acabou. Acabou. Já pode passar. Mas aí nesse sentido, só desculpa cortar, mas aí quando passa essa parte de médium, a letra viria pro consonância, né? Sim, mas daí... mas daí acaba... Por isso que eu falei, tomar cuidado do negócio da letra pesar pra Exu. Por exemplo, você já tá incorporado ali. Não que eu não precise mais da música, eu preciso da frequência da música. Exatamente. Mas a letra, quem vai estar ouvindo agora é a consonância. Então, mas acaba Mas que no já meio não vai do mais prestar barulho, tanta no meio da atenção, né? conversa, no meio do som do atabaque, e muitos terreiros são pequenos ou são muito grandes e com eco, com tudo, e normalmente, acho que em 99% dos casos, o Ogan não tem microfone para cantar, Verdade. a letra se torna completamente secundária num trabalho desse. Sem sentido. Mas né? a melodia continua sendo muito importante, o timbre da voz continua sendo muito importante, o atabaque, e a letra entra para auxiliar a sustentação. Acredito para ele poder existir uma canção, no caso, porque senão não vira canção. A canção só existe a partir da hora que tem letra. Se não tem letra, é música com melodia ou música instrumental. Então, para existir uma canção, precisa existir da letra. Então, a letra sustenta a música e também ajuda as pessoas a se conectar, as pessoas cantam junto e tal, mas eu acho que ela é secundária. E é aí que eu acho que tem um ponto muito polêmico, que hoje em dia quando eu entrei na Umbanda e só caiu a ficha mesmo há pouco tempo atrás, que é a questão da melodia nos pontos. Se a gente pegar as gravações que a gente tem de Umbanda, 90% das gravações não dão atenção à melodia. Não estão nem aí Não pra tão nem melodia aí, e nem aí pro timbre de voz da pessoa ou pra forma que a pessoa tá cantando. E o que eu acho engraçado é que quando o Zé Fernandino de Moraes fundou a Umbanda, não tinha... A gente pegou isso depois, Eu acredito que talvez pela falta de acessibilidade à informação, a coisa foi mudando, o atabaque entrou e o canto foi perdendo a sua importância. Hoje é basicamente baseado em cima de letra e atabaque. Porque a melodia é tão pouco valorizada que cada terreiro canta uma melodia de uma forma diferente, apesar de ter tido um compositor. Alguém compôs aquela música. Sim. Então, encontra na internet várias gravações com melodias diferentes e até com letras diferentes. Isso que eu ia falar agora. Até com Tem letras letra que é diferentes. alterada, né? Até com letras Muda um diferentes. pedaço. Muda um pedaço ou Mas outro. tudo bem, Né? porque é uma cultura popular, assim, ela vai passando de boca em boca e as gravações... Às vezes o sacerdote adapta por causa dele, né? Sim, exatamente. Mas eu me pergunto, por que essa falta de valorização com relação à melodia, com relação ao canto em si? Por que existe isso? Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, não sei se isso enquadra, mas por exemplo,
A gente sabe que o Zélio vem de uma origem espírita. Então, se ele usou música, ele usou música espírita. Que, na verdade, seria mais o clássico, que é só instrumental, né? Não é encantado, né? Você acha que não é por causa disso também? Naquela época, talvez ele possa ter usado, mas acho que foram compondo músicas. Porque essa influência de atabaque já veio assim do culto africano já. Sim, com certeza. Tá? Aí quando rolou essa mistura entre o espiritismo e o culto afro-brasileiro, acho que rolou um pouco dos dois, entendeu? Então Sim, vamos colocar o com atabaque certeza. e vamos colocar a melodia. Só Com que e a letra? A letra só tinha a da própria Angola, né? Sim. E eles acho que foram compondo as músicas. Isso, tinha que compor. Aí não compor. tinha alguém decente Os pra trabalhos cantar, até cara. hoje são cantados, mas sem tem- instrumento, né? São só cantados Sim. pela consulência, pelos médios da casa. Mas não tem atabaque até hoje. Então. Permanece assim há mais de 100 anos. Mas e por que no resto é tão pouco valorizado, entendeu? No meu trabalho que eu faço, eu enxergo o atabaque como 50% responsável pela sustentação energética e os outros 50% o canto. Eu dou muito valor pro canto, muito mesmo, assim. Eu acho que cantar de uma forma bonita consegue emocionar o médium que tá ali, o consulente que tá ali, Sim. consegue trazer ele mais pra energia que a gente quer. Pra dentro do trabalho. Pra dentro do trabalho. Se conecta mais, né, com a egrégora ali também. Eu acho mesmo que a melodia é um fator muito importante nessa conexão. Muito importante. Mas eu penso, é uma coisa minha, tá? Mas eu penso que às vezes está conectado aí, tá ligado com a questão do umbandista, né? Do afro-religioso, querer trazer muito a questão da simplicidade. Você não precisa me preocupar com beleza, com nada disso. Eu faço e é meu coração que tá mandando. Então aquilo vai funcionar da mesma forma que funciona para quem tá fazendo. Mas simplicidade não é simplismo também. Sim, né? Aí que tá a entendeu? questão, Mas né? eu acho que isso até inconscientemente, ninguém faz. É que meio que Eu virou não vou cantar de qualquer jeito, não é isso. As pessoas estão cantando com o coração. É que virou um arquétipo já, né? Mas em cima assim, disso. exatamente. Então, tipo, tem gente que fala, nossa, aquele ponto aqui é cru, a voz dela é péssima, mas é lindo ver fulano cantando. A gente pega essas gravações que a gente baixa na internet hoje, assim, você escuta a gente tossindo, falando, umas vozes que não são vozes agradáveis, mas a gente... Eu não sou um desses, mas a maioria das pessoas fala assim, nossa, isso é visceral, é coisa lá da Umbanda mesmo, isso toca o afro-religioso, o umbandista, né? Talvez seja um pouco disso, não sei, isso é uma ideia minha. Não, entendi. Porque eu já me questionei, tipo, por quê? Por quê? Porque tem CDs aí que você pega aí, artistas mais novos, que tem uma melodia maravilhosa, uma letra, assim, é muito bem trabalhado. Você fala, nossa, que fantástico. Tem até vertentes aí, né, que a gente conhece aí, tipo, que mistura música hindu com, tipo, vem instrumentos hindus, aquela coisa mântrica, Sim. com uma letra voltada pra Umbanda, falando dos orixás e tal. E é fantástico isso, porque aquilo Trabalha a traz música, uma né? outra- Exatamente. Trabalha a assim, música. Só que Não, acho que o problema na a gente realidade... fala, isso pra mim não é Umbanda. Né? Porque quer aquela coisa... Que é uma coisa pé no roots. chão, aquela coisa roots. Então, mas é que tá, o que é roots? Roots era o Zélio. Roots é colocar música clássica, né? Sentar em volta da mesa e todo mundo na mão, cara. Mas hoje, o roots na Umbanda, na Umbanda virou essa coisa, essas gravações mal feitas, que o povo gravava com um gravadorzinho ali mesmo e passava Então, mas de um é pra isso, é outro. criou uma cultura em cima Criou uma disso. cultura, Cultura em cima disso, com certeza. Não, mas criou acho que uma outra coisa além disso, cara. O E tudo problema... evolui, né? Se ele começou desse jeito, porque era o começo. E se tá como tá hoje, precisa Claro. desses caras. Se ele ainda tivesse vivo hoje, ele já ia estar de um outro jeito. Mas acho que aí enquadra um problema sério também que existe dentro, já que a gente tá falando da Umbanda, né, mas que é um problema sério na Umbanda que é todo mundo que entra na Umbanda já quer ser médio de incorporação e esquece o atabaque. Também? Aí o que acontece? Precisamos de um Ogã. Aí pega qualquer um e coloca lá. Sim. Então não tem... O cara vai ficar a vida inteira. É o goleiro, Toca pra né? Oxum, toca pra Exan. Ninguém quer ir no gol, né? O goleiro... Então, é que tá. Aí que Não, acontece? Você precisa toque um barra vento. Exato. Aí você desvaloriza quem? Você desvaloriza o Ogã. Sim. E você desvaloriza o músico também. Porque você pega qualquer pessoa ali pra tocar. Sim. A gente sabe que o Ogã é fundamental. Principalmente os dirigentes de casa que estão ali na frente e falam, meu Deus, como é que vai ser o trabalho sem Ogã? Uhum. Por que hoje o pai Rubens Saraceni, o próprio Alexandre Comino, trazem um estudo tão grande em cima da religião, livros, sabe? Gente, vamos estudar. Não é porque o guia vai fazer o trabalho, você não precisa estudar. Vamos estudar, todo mundo tem que estudar. E aí chega na hora do Ogã, cadê o estudo, né? Independente de Umbanda, tá?
Mas pro seu trabalho com a música, quando você está se dirigindo para esse trabalho, você tem um ritualzinho antes, você se conecta com alguma coisa, você escuta uma coisa antes, tipo, pra ficar melhor, pra se Não. inspirar, ou você chega lá e faz, acontece e Não, deixa fluir? porque pra mim, eu gosto tanto de música e é tão natural, eu fico mais nervoso fora do palco que em cima dele. Uhum. Então, quando eu subo no palco, passa todo o nervosismo e tudo, assim, ou no palco, ou quando eu tô ali na hora da ação, some todo o nervosismo e tudo. Então, Mas é o mesmo Iron que tá ali? Então, Você mas acha? ó, É o Iron, desculpa a gente sabe. desculpa cortar sua pergunta e a resposta dele, mas é que eu quero complementar uma coisa. Na época que eu tocava, isso é verdade o que você tá falando. Antes de subir no palco, você, caralho, velho, fodeu, mano. Aí você sobe ali, parece que a energia da música te conduz a mudar. sim, muda Tipo, ela te totalmente. transforma, cara, mas pode continuar. Mas eu não tenho ritual, não. Não tenho ritual. Eu sim, algumas coisas eu evito mas é mais questão técnica, assim, de não tomar refrigerante por causa do gás, não comer chocolate por causa da que meleca toda a prega vocal, e eu não comer logo antes do show porque eu tenho um pouco de refluxo, então se eu comer meia hora antes eu vou ficar voltando em cima do palco. Vamos lá! Exatamente! Apaga a luz, acende a vela. Vai que o povo gosta, aí fica Não, mas roots, não é, né? acontece assim. Isso é roots. Aí fica roots. Quando vem o ar, né? Naquela Chocoladinho, pegadinha, Mas eu evito, sabe? Essas coisas eu evito, mas não tem não. Eu não tenho muito... E Vou fazer uma pergunta técnica pode. que me chamou a atenção. Você falou no começo que a música ocidental, ela tem as regras dela, né? Tem. Que foi 1500 que você falou, não foi Sim. isso? E a oriental, ela não segue regra ou é uma regra totalmente diferente? É uma regra, é que assim, com relação à regra que eu disse que surgiu em 1500, é com relação à afinação das notas. Uhum. Cada nota tem uma frequência específica. Frequência é vibração, por exemplo, a corda vibra numa frequência, ou se ela vibra mais rápido e o som fica mais agudo. Quanto mais rápido a corda vibra, mais agudo o som fica. Uhum. E o piano tem a tecla porque aquela corda daquele piano está afinada naquela frequência específica. Essa frequência, esse valor surgiu nessa época. Uhum. Já a cultura indiana, oriental, a afinação é diferente. Eles não utilizam essa escala que a gente utiliza, esses números, esses valores. Eles têm os padrões melódicos deles, eles têm as questões, mas eles não utilizam exatamente esse nosso padrão de frequência, de número. Esse padrão numérico de frequência que a gente utiliza com relação a isso. Mas eles não Entendi. utilizam. Eles não utilizam Eles não mesmo. ficam contando o número certinho, assim. Não, eles não Exato. ficam. Eu acho que eles não têm a escala, entendeu? Uhum. Então, não tem mesmo. Não tem. Você vê pela cítara, né? Sim. Você pega lá o instrumento, não tem as escalas e outra coisa interessante, não tem um acorde, né? Que nem a gente faz o acorde Sim. aqui, vai fazer um lá. Não existe não isso tem. lá. Tanto é que você é solto. Parece que é muito feeling até, né? Total, filho. Né? Tipo, é só Total, feeling, né? Espiritual, né? Total energia, exatamente. É muito louco Energia, aquilo, cara. Energia pura. Até, por exemplo, o Chandra, né? Não sei se alguém já viu a história dele. Ele conta aquele instrumentinho que ele toca. Eu não sei o nome. É um negocinho desse tamanho que ele toca com a mão. E todas as músicas dele, esse instrumento Sim, tá já vi. presente. Você se lembra o nome? Vamos ver. Enfim, ele... Aí o computador Dá com uma isso. gulgada. Vai falando aí. Vamos chamar nosso pai Google. Ele menciona, num vídeo que ele está contando a história lá da inspiração da música Recado da Mãe Divina, que é uma música divina realmente, ele fala que quando ele pegou o instrumento pela primeira vez, ele sabia tocar. Ele nunca tinha visto, mas ele viu aquilo e ele já saiu tocando assim, bem. Uhum. Ele fala, aquilo é orientação, eu estava sendo inspirado. Chandra é com X ou com CH? Com CH. E eu acho que isso... Esse aqui? Isso. Ao vivo e a cores, né? A pesquisa. Esse mesmo, ao vivo e a É isso aí. cores. Kalimba, isso mesmo. Então, assim, para você que é músico, né, que tem essa formação e que segue aí um caminho espiritual, você acha que isso é só dom da matéria? Ou você acha que isso pode vir como inspiração de outro plano, alguma coisa assim? O que você acha? O que o Iron acha? Aí a gente tá falando de dom, né? E acho que dom a gente tem da música, mas também tem outros dons. Eu realmente não sei. Por exemplo, PH. O dom da mediunidade. De mediunidades específicas. Da matéria, a gente escolheu vir antes, ou a gente
que a gente nasce com isso? Mas eu digo assim, você acha que O fato de tocar, chegar numa coisa que você não conhece e dominar ela. O instrumento, como a kalimba, por exemplo, que é um instrumento que ninguém toca. eu acho que são casos raros que acontecem. Casos Mas você raros. acha que como o assunto é espiritualidade com a música, Isso você acha que isso pode ter vindo de uma inspiração, alguém direciona ele para aquilo? Eu acho que em casos raros são. Casos raros, entendeu? Eu acho que não tem como assim, não sou, então não vou tocar nunca porque não nasci com isso ou não é a minha missão na Terra. Eu acho que em casos raros são. Casos raros acontecem, mas eu acho que não é 99% não acontece isso. Acho que a gente tem a mania de, se você não é super bom naquilo no começo, a gente fala, não nasci com isso, não tenho talento. Mas é aquele caso, e os casos de, por exemplo, pessoas que não têm o dom da música, mas ela recebe mentalmente uma melodia. E ela não Sim. consegue transpor isso. Eu já vi muita gente com isso, eu sou um caso. Vai estudar pra trabalhar um pouquinho, assim, pra estudar um pouquinho pra conseguir botar isso pra prática, né? Uhum. Eu acho. Posso voltar um pouquinho para a mediunidade, só para fazer uma pergunta? Claro, a mediunidade sim, uma banana. Mas Tá bom, enfim, é lá que ele vai pisar. Quando você estava falando da sensibilidade, eu fiz um paralelo assim, talvez, né? A sua sensibilidade como Ogan, com a espiritualidade, no perceber que de repente o médium está com dificuldade para trazer os seus guias, seus orixás. E porque a gente vê muita história, por exemplo, nossa, tava difícil, mas na hora que ele tocou aquele ponto. Sim. E como que é isso pra você ali? Você olhar, porque, sei lá, 50 médiuns, 20 médiuns, e tem um com esse problema, vamos dizer assim. Como que você percebe que você precisa aumentar a frequência, baixar a frequência, dar uma bronca através do tambor? Aham. Entendeu? Como que é essa conexão? Você acha que tem alguém que te sopra ou é só técnica? Eu acho que é uma questão de... Sabe aquela coisa que devia ter ouvido minha intuição? Sabe? Todo mundo tem isso. Que a gente vira as costas pra ela na hora. Todo fala, mundo não, devia, não faz isso não. devia ter ouvido minha intuição. Eu acho que esse sexto sentido assim, que a gente tem precisa estar aguçado. E quem está no metido da espiritualidade, da mediunidade, precisa ter isso. Uhum. Se você... Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava andando, procurando apartamento para alugar. Eu estava andando na rua. Eu entrei na rua que eu ia ver o apartamento. Eu entrei na rua e falei assim, ó. Eu senti... Acho que veio de fora. Falei, não vai. Não vai. Aí eu segui mais um pouco e aí vi um monte de craqueiro na frente do apartamento, assim, ó. Eu voltei. Ou quando você entra numa festa e você sabe que vai dar problema contigo. Sente que vai dar dentro de ti, que vai dar treta. E você fica na festa. Da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. E chega no final, dá treta. É a mesma coisa. A sensibilidade na hora precisa estar aguçada para você sentir o que está acontecendo energeticamente naquela situação. E aí você conseguir atuar com esse seu sexto sentido, pode vir de fora ou não. Aí depende da situação, tem horas que vem de fora, tem horas que não vem de fora. Tem horas que alguém fala assim, ó. E aí você olha e tá acontecendo uma coisa, tipo, olha ali. Aí, tipo, tu olha, tá acontecendo uma coisa, ou às vezes, aí, mas eu acho que 80% das vezes é sensibilidade mesmo, você sentir a energia que tá acontecendo, o que tá acontecendo ali pra conseguir atuar de uma forma específica. Eu acho que isso pode ir pra qualquer religião, assim. Não, sim. Sabe, desde qualquer religião vai começar o culto, você sente como é que tá a energia no lugar, como é que tá a energia daquelas pessoas que estão ali. Mesmo que não tenha alguém tocando, você tem vários CDs pra botar, ou tem vários MP3 no computador pra botar, no mundo moderno. Você escolhe uma música que vai conseguir mexer com a energia daquelas pessoas de forma a beneficiar o trabalho delas, a trazer elas para sua energia ou para dar uma energizada nas pessoas. Porque quantas vezes o pessoal chega para um trabalho, chega para uma coisa e tá todo mundo assim, né? Verdade. Morto, né? A música já mexe tudo nisso, né, cara? Outro dia eu tive que tocar com 2 atabaques ao mesmo tempo, porque só tava eu. Tive que tocar com 2 atabaques ao mesmo tempo e cantar como se fosse 5, porque tava todo mundo assim. Assim, nesse Você é ritmo. responsável pra E a gente levantar precisa, isso, né? qualquer dirigente de trabalho, qualquer pessoa que está à frente de qualquer religião, precisa conseguir mexer com as pessoas para que elas consigam sair dali com a missão daquele dia cumprida.
Então acho que a música vai ter essa função, de a gente ter essa sensibilidade para conseguir trabalhar com essas pessoas, para trazer elas ou para conectar ou para acalmar, porque também às vezes chega todo mundo falando sem parar, né? Falando, ninguém fica quieto, ninguém cala a boca e tá todo mundo nessa energia, e aí você coloca um mantra, e aí todo mundo começa a acalmar, senta. Nem 8 nem 80, né? Senão... Então, a gente Tem que saber o ambiente, né? Você tem que ter a sacada a ali, né? sensibilidade para Isso. conseguir perceber o que está acontecendo naquele ambiente. Exatamente. Vocês, na faculdade, vocês estudam os grandes da música? Beethoven, Estudamos. por exemplo? Beethoven, você pode falar dele? Sei lá, você estudou ele. O que esse cara representou para você nos seus estudos, assim? Porque eu imagino que devem falar muito dele. Me apresentou pouco. Eu nunca fui conectado à música clássica erudita. A clássica é de um período específico, né? A música erudita nunca me conectou. Nunca consegui, assim. Eu já analisei dezenas de partituras, já ouvi um monte e nunca me conectou. Mas as criações dele são fantásticas. São, mas O São cara é bom, gênio, conecta. né? Não Muito conecta. Não Não, conecta comigo também não ouço música, só ouço 3, 4 São, músicas exatamente. assim, que me elevam muito. Mas é de pessoas específicas ou Mas dele? eu digo... Porque eu tenho com pessoas específicas, que nem você falou do violino desafinado com uma Uhum. corda só, por exemplo, é o caso do Paganini, né? Ele tocou com Sim. desafinado e fez a música acontecer, tipo, Sim. hã? Sim. Tanto é que digo os caras mais foi pelas até criações, caçado porque pela eu acho igreja, que né? tá muito além do que hoje qualquer pessoa consegue criar. Eu acho que ainda Uhum. ninguém nunca vai conseguir ser um Beethoven. Não vai. E o Samael, Não só ele. venerável mestre, ele tem uma história que ele diz que ele adentrou o reino espiritual dos músicos e ele foi recebido por Beethoven. E que lá nesse reino, não sei se todo mundo acredita nisso, eu acredito que exista um reino, assim como tem para os animais, eu acredito que tenha também um musical, vamos dizer assim, Opa. né? E ele diz que Beethoven é um grande mestre nesse reino. E que as sinfonias que ele criou são as 10 sefirotes da Cabala. E se você parar para escutar isso, você consegue se conectar com os mistérios da Cabala e tudo. E eu acho isso fantástico, mas obviamente eu não estudo Cabala, não conheço a fundo, então não consigo traduzir uma música num conhecimento. É que talvez da seja pela Cabala. sensação, né? Porque assim, já que você falou da Cabala, né? Tem as esferas da Cabala, Sefirot lá, a árvore da vida, e cada esfera, na verdade, é uma virtude ali que você vai encontrar. Talvez a frequência da música te faz sentir naquela virtude, Sim. né? Eu lembro, acho que é a quarta sinfonia que ele fala que é a sinfonia do amor, por exemplo. Que está conectada com a traz o quarta... Eu participo de trabalhos com ayahuasca. E o trabalho todo é conduzido por música. Tanto que tem muita gente que fala, nossa, na hora que acaba a música, o intervalo entre uma e outra é absurdo, porque eu não quero ficar naquele silêncio. Porque o momento do silêncio é o momento que você vai olhar pra você mesmo, né? Nossa, O aconteceu várias trabalho vezes. todo, você tá olhando pra você. Só que a música te A conduz. música te ajuda e te conduz de uma Claro. maneira muito forte, né? Então ela vai, é como se ela te desse a mão e falasse, vamos Isso, ali. é isso Sim. mesmo. E na hora que tá um silêncio no trabalho, né, com ayahuasca, agora se vira sozinha, nego. E tem um período de silêncio obrigatório até num trabalho com ayahuasca, né? Sei lá, 5 minutos, mas que dentro do trabalho da ayahuasca, que acaba sendo atemporal, assim, você não consegue precisar tempo, é uma eternidade. E naquela eternidade você sofre. E a música te traz de volta. Quantas vezes eu não tava lá em processos difíceis, no colchão, sofrendo, né? Tentando entender todo aquele processo que eu tava passando e de repente toca uma música e acaba. Eu Engraçado volto totalmente. A sincronia, né? Começou, foi. Acabou, né? É na hora. Exato segundo. Você falou dessa... Eu vou contar um caso, né? Dos dias que a gente participou do ritual de ayahuasca e teve uma lá que... Teve um que foi um momento até que pesado meu, assim, né? E eu tava deitado... Foi a última vez que a gente foi. Eu tava deitado no colchão e tava tocando a música e eu falava, nossa, essa música tem que continuar, cara, que tava fazendo cosquinha no coração, né? Aí parou, cara. Aí a hora que parou, bad total, assim, pá, eu desci, falei, putz, mano, música, e não vinha, música. Né? A hora que voltou, cara, foi uma música evangélica, que é aquela que você gosta, que eu não sempre esqueço o nome. Mas, cara, naquele trabalho foi a melhor música da minha vida, cara. Porque a motivação que ela... Como que ela chama? Nunca pare de lutar. Isso. Legal. Cara, exatamente, a letra da música, a letra, o ritmo, a melodia, tudo me fez subir, assim, ó, até que eu levantei depois. Nesse momento que você... né, tem uma amiga minha, a Fran,
ela define o trabalho com ayahuasca. Oi, Fran. Ela Beijo, define o mãe, beijo, trabalho pai. com ayahuasca como uma meditação forçada. Essa é a definição que ela teve depois que ela participou, né? E eu acho que aí, trazendo isso pra música, essa meditação forçada faz você se conectar muito melhor com o que a letra tá trazendo. Com relação à conexão, acho que, pelo menos para quem é músico, né, a gente não consegue mais se conectar. Depois que conseguimos mais estudar música, acho que muitos músicos podem compartilhar do mesmo pensamento, da mesma angústia que eu, porque a gente gostaria de conseguir se conectar dessa forma que você falou aí com as músicas, mas como você vai estudando música, começa a estudar, começa a ver de que forma que ela é feita, de que forma que o canto é omitido, de que forma que as vogais são omitidas e que a gente vai estudando, a gente começa a não conseguir mais se conectar dessa forma, não conseguir mais sentir as músicas do mesmo jeito, assim. Pode ser a música mais animal possível, pode ser o melhor cantor do mundo e você vai ficar lá falar: nossa, mano, que nota animal, olha a colocação. Tipo, você não vai sentir, não consegue mais sentir a música. A música acaba virando uma técnica. Precisa existir um esforço para você conseguir não ouvir o que está acontecendo e deixar simplesmente sentir. Precisa haver um esforço assim, para isso acontecer. Isso a gente... Eu, como tô tocando, acontece isso porque quando eu tô cantando e tocando, a música a minha música conecta as outras pessoas comigo, mas não me conecta comigo, porque eu tô fazendo a música. Então acaba que eu não consigo me ouvir da mesma forma que as pessoas estão me ouvindo. E também quando eu ouço outras pessoas, eu também não consigo me conectar com o cantor ou até com o disco, com o que tá acontecendo ali da mesma maneira, assim, é muito difícil. No palco tem um movimento energético do artista, Tem. do cantor. Porque é isso que mexe com as pessoas, Sim, não é? exatamente. Além da música em si. Quantos shows eu já fiz de sair exausto do show? Pode ser um show de 1 hora, mas eu já de sair exausto do show porque a energia do público tava lá embaixo e eu tive que doar muito a minha energia para conseguir levantar o show. Então, teve show de eu sair, deitar no carro e dormir, porque não tinha mais energia, acabou, e não era cansaço. Exaustão energética do show mesmo. A gente não tá falando nem de show comum, de noite, assim mesmo. Assim, eu acho que eu tenho uma tendência a medianizar tudo, assim. Então eu acho que o cantor, o artista, ele é um médio, assim, desculpa a palavra, mas um médio fudido. Sabe? Porque quando você vai no show e vê as pessoas entregues ali, aquela entrega na música, eu acho que isso É um transe uma ali, troca, né? é uma troca. E se quando você vai num show, já aconteceu em show de bandas que eu adoro, mas conheço ali o CDzinho que eu tenho em casa. E aí eu vou no show, a banda, tipo, a cantora ficava assim, tipo, não se mexe, não tem envolvimento. Você pode adorar a banda, mas você sai lá tipo assim, que puta, que show chato. Parece que tá economizando Tá energia, economizando, né? tipo, você Vou tá dar com um vergonha, pouquinho parece que ela não só, quer né? estar ali. É um emprego. Música Não faz pode ser porque lá, ama, não é? né? Entendeu? Então Tem que acho fazer o que você ama, né? tem a ver com a espiritualidade justamente por causa dessa conexão que a gente faz. Eu queria só destacar uma coisa antes de a gente passar para o próximo assunto, que é deixar muito claro para que todo mundo entenda que volume sonoro não tem a ver com nível energético e frequência. Não tem nada a ver, porque muita gente confunde de o som tá lá no último volume e a conexão não existe. Não é o volume da bateria, da guitarra ou do tambor ou de qualquer outra coisa que vai fazer a pessoa se conectar com você. É a energia que você tá doando através da sua voz, da sua música, a energia que a gente está falando versus pode ser da crença que for, a energia que você está doando para a pessoa, não do volume da sua música. Então a gente está falando de interpretação, está falando de timbre, está falando de forma de bater num instrumento, numa bateria, forma de tocar um violão, a gente está falando da energia, não do volume sonoro. Então não adianta aumentar o volume da mesa ou bater mais forte que você não vai se conectar com a pessoa. Tem que fazer uma música boa e não uma música alta. Você consideraria o músico como um doador de energia? Totalmente. E só que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, assim como no Reiki, a gente não doa a nossa energia, o músico também tem que aprender a não doar a sua energia. Tem que aprender a ser um canal de energia para a energia fluir através dele e da música dele. Porque como esses casos que eu contei de sair esgotado do show, aconteceu já faz uns 7, 8 anos.
De lá pra cá eu aprendi muito e hoje eu não dou mais minha energia, apesar de às vezes precisar, porque o público tá um caos mesmo, mas hoje é muito difícil de eu doar a minha energia. Hoje eu saio do show do mesmo, ou do culto, ou do que for, da mesma forma que eu entrei. Eu sou um canal de energia e faço a energia entrar e sair e sou realmente um canal. Eu não dou a minha energia, mas precisa ser um médium, como você falou, todo mundo é um médico, um médium foda. Eu acho que precisa ser um médium bom pra conseguir passar, porque se de caso contrário a pessoa vai ficar assim, fazendo o show desse jeito, ou sentando a mão no instrumento e a conexão não vai existir, o médium não vai incorporar, ou a pessoa não vai conseguir se conectar, não vai conseguir entrar no trânsito que tem que entrar, não vai existir essa conexão. Ok. Queria falar de mantras? Mantras. Mas queria, na verdade, assim, eu não tenho um assunto específico, voltando aí para a questão de frequência, né? A sonoridade do mantra, a vocalização do mantra. Porque o lance do mantra é muito mais frequência, né? Não é nem melodia, é frequência, né? É o jeito que você entoa. Ele começa e termina basicamente do mesmo jeito. Porque, por exemplo, você tem os Bija mantras, por exemplo, que são os mantras de cada chakra. Então, cada chakra tem um mantra específico. E você tem que entoar de acordo com aquela frequência. Normalmente é uma nota, né? Passando pro nosso lado mais ocidental. É tigela, o nome da pessoa do negócio que toca, que eu falei no começo. Tigela. Tigela. Eles passam coisa exatamente a mesma questão do mantra. É uma nota específica para um chakra específico. E essa nota se conecta com esse chakra e expande o chakra, recebe energia, troca. É exatamente isso em relação ao mantra. Tanto é que no sino tibetano, normalmente o mantra que sai ali é o Om, né? Na frequência. Fica certinho o Om e é o Om do frontal, né? Mas então, voltando aos antes lá, normalmente, aí você pega um mantra que não seja Bija mantra, seja um mantra mais devocional, né? Que é o mantra de alguns devas, também tem uma frequência que você viaja nela. Então repara que, por exemplo, você já escutou Deva Premal? Sim. Ou Krishna Das? Nossa, é demais. Ele faz a mesma coisa, então ele começa num tom de mantra e vai aumentando, né? Depois ele desce. Mas ele não desce de pular pra baixo, ele desce pro início. E todo mantra que a gente ouve nesses caras, eles fazem as contas das 108 vezes, cara. Sim. É que ninguém repara muito, mas... Porque, pô, Krishna Das não acaba mais 10 minutos, né? Isso você percebe, mas é sempre 108 mesmo. Eles Que, pedem pra seja, que é um número meio cabalístico até, né? Que aí forma, tipo, o infinito lá por um outro tipo de motivo, mas aí é tudo muito aprofundado. A gente trabalha muito com 7, eles trabalham muito com 108. Né? Mas dizem aí, falando pro lado oriental, que o Om seria a primeira nota musical, né? Que é um termo mais oriental aí. Tem que ser. Que é o som do cosmos, né? Que o Om, tanto é que o Om mesmo não tem uma frequência de nota, vamos dizer assim, né? Que eles falam que o Om, a palavra Om, seria uma nota, não um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, entendeu? Entendi. São visões diferentes. São visões diferentes. Para a mesma prática. Pra mesma prática. Acredito eu, né? São teorias diferentes para a mesma prática. É interessante só falar pro pessoal, quando a gente tá falando de frequência, o pessoal às vezes não entende o que é frequência. São os hertz, né? São os hertz. O ouvido humano, a gente ouve de 20 hertz a 20 mil hertz. Existem notas e frequências diferentes disso, mas o 20 hertz é muito grave. Por exemplo, a televisão, o fone de ouvido reproduz, acho que até de 80 para cima. 20 hertz, esses aparelhos não reproduzem. Então é uma nota muito grave, 20. E 20 mil é uma nota muito aguda. O cachorro consegue ouvir mais de 20 mil, por isso tem aqueles apitinhos de cachorro que a gente não ouve, mas o cachorro ouve. Então é de 20 é muito grave e 20 mil é muito agudo. Então de 20 a 20 mil, existem quantos? 19.980 frequências diferentes. Só que a gente não tem 19 mil notas diferentes. As notas se repetem, só que elas é de Dó. Na nossa música ocidental a gente tem de Dó a Si. A gente tem 12 notas diferentes de Dó a Si, porque tem notas diferentes de Dó para Ré. Tem uma nota no meio do caminho que é aquelas teclinhas pretas do piano. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol é só as teclas brancas. E elas vão se repetindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E vai até os 20 mil. Acredito que deva ter, o piano tem 120 teclas, 140, vai aumentando. Então a gente deve ter o quê? Ali, uns 200 notas, digamos assim, né? Não 19.980 notas. E é por isso que a gente estabeleceu. Agora já a música indiana eles usam todas, porque daí não tem escala, não tem escala. Braço, não tem nada.
Na questão de frequência, os egípcios dizem que a frequência do ser humano, do DNA do ser humano, é 528. Por isso que tem a questão do 528 Hz, que seria a música, a frequência ideal sonora para você transmutar o seu DNA, né? Então, assim, isso é muito profundo, mas Demais. para você reproduzir uma frequência dessa magnitude. Que aí a gente volta lá no começo quando eu falei dos egípcios e tal, mas era só quis mencionar. Sim, você fechou o gancho. Acho que agora a gente tem perguntas, né? A gente tem três perguntas. Deixa eu pôr meus olhos, que senão não enxergo. Vamos lá. Uma é do... Éder Monteiro. Do quê? Éder Monteiro. Ah, tá. Éder Monteiro. Então vamos lá. Peraí, você deu um bolivinho. Temos a pergunta do Éder Monteiro, que fala que... De onde vem a música? É difícil essa pergunta, hein? E se a mesma é finita ou infinita? E no que ela pode influenciar no nosso campo magnético e desenvolvimento neste plano? Então, eu acho que são 4 perguntas em uma só, né? Talvez. Provavelmente. O campo energético a gente já falou. Sim. De Sim. desenvolvimento também a gente já falou por causa da questão de chácara, conexão e tudo isso. Se ela é finita ou infinita, eu acredito que ela seja infinita. Uhum. A do Porque Cosmos, a né? gente tem 19... se a gente tem 19.980 frequências diferentes que o ser humano é capaz de ouvir, dá mais que a loteria. Combinação de 19.980 Hz diferentes. Então, Sim. dá muito mais. E a gente tá falando de humanos, né? Sim. Então dá infinito. Do nosso ouvido Do só, nosso né? ouvido. Sim, vamos reduzir 200 notas diferentes, digamos, que a gente tenha. A loteria só tem 6 e é impossível de ganhar? Impossível não, algumas pessoas ganham, mas né? Sim, Uma mas chance em é. quantos Algumas trilhões? pessoas que ninguém não conhece. Uma chance em Deixa quantos pra lá. trilhões? Imagina 200 combinações diferentes, porque quantos trilhões de quantos, sei lá. Eu acho que de acordo com a música dele, não sou música aqui, sou acho que o cara que menos entende de música aqui, tecnicamente falando, mas acho que de acordo com a pergunta dele, ele tá falando de uma questão de música, não música criada por nós, né? Porque se ele pergunta de onde vem a música, ele tá falando de algo De uma origem transcendente, divina. de uma origem divina, exatamente. Então, é infinita. É infinito, Porque sem se você dúvida. ficar qualquer lugar, tá tocando uma música natural dali do mundo. Tem uns Você- livros aí espíritas, né, que falam bastante disso, negócio de que no cosmos existem músicas e que a gente não consegue ouvir e tal. Tanto é que na passagem que eu falei lá de Júpiter, que tá o Mozart e tal, então, ele comenta que tem outros tipos de notas lá e tal. Sim. Então são coisas bem, né, bem amplas, a gente não tem nem Sim. como medir isso. Quantos guias, né, espirituais, independente de Umbanda, diz, né, fala, escuta a música do universo. Sim. Que é quando você está no seu momento de meditação, sei lá, numa mata, num lugar fechado, só você está escutando a música cósmica, né, que é a música do universo. Então, é daí que vem. Eu acho que é importante a gente falar que a música só existe porque a gente tem um tímpano. Senão a gente só sentiria a frequência muito grave, porque daí ela... É igual... Vocês já viram que, para fazer o link, que dá para quebrar uma taça com a voz? Exatamente a nota da vibração daquela taça. Da nota daquela taça, você faz... Tim! Então eu teria que cantar... para poder quebrar esse copo. E a gente só conseguiria sentir a música se a música vibrasse na mesma frequência do nosso corpo. A gente conseguiria sentir. Ou uma música muito grave que vibra no peito. Então a gente conseguiria sentir. Mas a gente não ouviria a música, a gente ouviria a vibração, sentiria a vibração. Mas a música só existe porque a gente consegue ouvir. A gente tem um tímpano e a gente também tem uma limitação de audição. Então, Isso explica o Beethoven, né? Ele não precisou ouvir música nenhuma, né? Ele sentia. Sim, então... Mas ele se tornou surdo. Né? Sim, Ele sim. não nasceu surdo. Então ele conhecia o som e aí, Até teoricamente... você gerar um som mesmo Não, mas que mesmo você assim, ele escuta teria mais, que, entendeu? mas mesmo assim, ele teria que gerar algo, Sim, daí de começou a tanta compor prática, depois, de né? tanta prática, se eu ver um intervalo escrito, eu consigo, dentro da do minha som. cabeça, lembrar do som daquele Mas será intervalo. que sem escutar você consegue reproduzir aquilo com harmonia como ele fez? Eu acho que não sei. Acho eu que acho que é Então, mais mas uma ó, prática eu dele. queria fazer só um comentário. Por exemplo, eu conheci um colega que quando eu estudava lá nas paradas de guitarra, ele era aquele ouvido absoluto, né? Aham. Só que assim, ele ouvia música, a nota, quer dizer, só que a mente dele reproduzia uma cor. Então ele conseguia entender pela cor a nota. sinestesia, né? É isso que é sinestesia? A sinestesia de tocar, não é? Não sei. De ver É cores porque nas notas. notas, cor tem frequência e nota tem frequência. Eu acho que
tá Isso, tudo conectado. bate na mesma frequência. Assim como tem a cromoterapia que trabalha no seu chakra, a cor, a frequência da cor, também tem a musicoterapia que também trabalha com a frequência do som. Tanto é que os indianos falavam das cores dos chakras por conta da vibração do som, Sim. né? Achei Bom, só que ele falou, desculpa. Ele falou da água. Tem aquele vídeo bem famoso que mostra uma música clássica sendo tocada e as moléculas de água vão criando formas. Não. E com uma música mais agressiva, ela não tem forma nenhuma, fica só vibrando e não tem nada. E aí a gente volta lá no começo de novo, falando da forma das pirâmides. Então tem a pergunta da Silvia. Ela diz: músicas são ondas em nossos pensamentos também. A música escolhida para determinados ambientes é sempre de acordo com essas vibrações? Primeiro essa pergunta, e depois a gente continua. A música escolhida é de acordo com as vibrações dos nossos pensamentos? Tá dizendo que os pensamentos e as músicas são ondas. São ondas. São ondas, sim. Então, se Isso. as músicas escolhidas para os ambientes... Estão de acordo com essas vibrações da onda mental, provavelmente. Seria isso. Olha, é muito difícil a gente falar, porque a gente está falando de várias, com relação à vibração, a gente está falando de várias coisas diferentes, vários significados diferentes para a palavra vibração, né? A gente está falando de frequência, a gente está falando de nota, a gente está falando de gênero musical, a gente está falando de timbre, a gente está falando de muitas coisas. Então, quando a gente fala a palavra vibração, acredito que a gente possa trocar para, talvez, a gente possa trocar para sentimento. Uhum. Eu acho que o que a música te faz sentir. Aí a gente não precisa entrar numa questão tão técnica, porque o ouvido leigo, que você fala, mas eu sou leigo e não entendo nada, mas é exatamente esse ouvido que pode dar o melhor julgamento a respeito de um cantor, por exemplo, se ele canta bem ou mal. O ouvido do leigo vai saber se aquilo é bom ou não, se aquilo é ruim, ou se aquilo é bom, ou se aquilo tá certo, ou se tem alguma coisa estranha. Entendeu? Então eu acho que se a música tá de acordo com o teu sentimento, trocando a palavra vibração para sentimento, se tá de acordo com o sentimento daquele momento que as pessoas precisam sentir, eu acho que sim. É ela de acordo com o que as pessoas precisam sentir. Que é o objetivo, então, que você tinha Que falado é o no começo, objetivo. né? Isso acaba respondendo o resto da pergunta dela também. Ela pode interferir na forma para o andamento do trabalho ou até mesmo a quebra de uma energia ruim? Quebra de energia ruim, Depende da Acho- frequência também, né? mas eu acho difícil. Só com a música? Só com a música eu acho um pouco difícil. Assim, Você não acha que a música pode limpar o ambiente? ela pode emanar energia, mas retirar, sabe? Quando, por um trabalho de um médium, ele faz duas coisas, né? Na minha área, ele faz duas coisas. Primeiro, ele limpa e ele energiza. Eu acredito que a música tem o poder de energizar, assim, tanto de frequências altas ou baixas, dependendo do que for. Então, a música seria um De start. energizar. Agora, de retirar, Mas você não acha que Eu ela acho consegue difícil. transmutar, talvez? Pegar uma energia que exista e Porque converter tem uma ela. vibração que vem da música, Isso. né? vibração. Então, É, porque essa o ambiente é uma vibração, né? Transmutar, Isso. Ela só altera a faixa Sim. ali. Pô, De talvez repente, por ela talvez. energizar a pessoa sozinha já luta contra aquilo e transmuta. Então, Sim, de repente ele é um aproveitando start Sim. que, né, Mesmo traz que- algo pra Exatamente. pessoa, Seja pra ela- que a pessoa seja ela o canal ali, né? Falando de pessoas, talvez sim, ela consiga modificar a energia que a pessoa tem ali. Mas falando, por exemplo, do ambiente, o ambiente colocar tá com uma música energia e ruim, sair colocar do a música e cômodo, por sair exemplo. do lugar, Isso não vai acontecer. eu acho que se você voltar, o negócio não vai Continua estar... igual. Então seria muito mais afetável numa pessoa do que num ambiente. Acredito que sim. Tá, outra pergunta tá aqui do outro lado. Pedro Maia. Valeu, mano. Não sei quem é você, mas... Essa é mais Valeu. pesada, né? Fale um pouco sobre a inserção de símbolos e conceitos do ocultismo nas músicas pop da atualidade. Eu vou só dar uma introdução para poder te ajudar, talvez. Por exemplo, a Lady Gaga, ela costuma fazer uns símbolos com a mão, então ela coloca simbologias na letra da música dela para poder o subconsciente entender alguma coisa, entendeu? Então ele tá falando desse tipo de símbolos. Normalmente é esse tipo de conceito, de... Tá bastante em voga, né? Assim, o pessoal falando da Beyoncé, da Lady Gaga. Isso, falando mas símbolo não, dos às vezes tem, Illuminati. como chama aquele negócio? Mensagem subliminar na Ah, música, sabe? Você acha isso que o subconsciente afeta bastante Eu nisso? acho que isso tem desde sempre. Tem um estudo de um cara, eu posso estar falando besteira, como a gente pode ter falado um monte de besteira aqui, mas mais uma, que quando começou a surgir a música pop, ele colocava lá no fundo escondido uma trilha de um filme pornô.
mas lá no fundo, escondido, que ninguém conseguia ouvir, e aquilo fazia as pessoas gostarem da música. Talvez seja por isso que o Michael Jackson gemia tanto nas músicas dele. Não sei se é verdade ou não, e eu posso estar falando besteira de novo. Mas isso existe há muito tempo. E vai continuar existindo. Eu acho que é um fato, eu acho que as pessoas usam isso para se conectar, para se identificar, para se conectar com outras pessoas, ou para gerar conexão entre você e seu público. No geral, você acha que isso é intencional? Eu acho que sim. Eu acho que a gente seria ingênuo se pensasse que não. Eu acho que é muito marketing também. Não, É também, proposital mas- por um marketing, porque sabe? eu vejo Porque, por assim- exemplo, por que a Lady Gaga vai colocar símbolo satanista no negócio? Pra chamar a atenção da galera. Sim. Também. Vamos criar Só uma isso já polêmica. chama muita atenção. É que nem A gente exemplo, tá desculpa te falando agora cortar. disso, já Mas é é, uma propaganda, mas né? é que nem o lance do Black Sabbath. Do CD, do Black Sabbath, do Black Sabbath. Dos discos dele, falando que é coisa do capeta e tal. Cara, os maiores compradores deles eram, tipo, o pessoal gospel. Pra saber se realmente era verdade aquilo, entendeu? Exatamente. Financeiramente isso dá uma grande força. Financeiramente é bom. E tem aquele polêmico caso do Marilyn Manson, né? Do Antichrist Superstar, que acho que é a 16ª faixa, acaba. Aí tem mais 70 e tantas faixas mudas, até a 99, Nossa. que tem uma letra. Porque eu tenho CD, eu sei que é isso. E assim, existe toda uma lenda aí. Tudo... Mas é Marilyn Manson, enfim, o Brian Warner lá, né, o famoso Marilyn Manson. E ele fala que tem uma vibração nesses mudos, nessas 70 faixas mudas, tem uma vibração ali, e só quando você está conectado com fulano de tal, né, com o dito cujo, Capeton. você consegue escutar. É o Cabrão. Mas isso é muito marketing pra mim. Isso é Sim, intencional, claro. colocar um monte de faixa vazia? Obviamente. Mas as pessoas compram pra ver. Não, precisa. Não, mas 99 faixas? você quer mais... Tocando a Deixa faixa. tocando. muda, Não, né? Você mas quer assim, mais- tipo, cada faixa tem, sei lá, 15, 20 segundos. Aí muda, vai mudando. Quando chega na 99 tem Uma música normal. uma música, tipo um spoken word, assim, uma fala meio sem sentido. Uns barulhos, assim. E aí fecha o CD, acabou. Marilyn Manson viu, o CD é Bateu ótimo. palma já era, maravilhoso. né? A gente sabe que existiam o ocultismo e várias outras crenças e devoções com relação ao demônio, ao capiroto, várias questões desse tipo existiram. Aí a gente tá falando a gente não sabe se é só uma jogada de marketing ou se a gente sabe que algumas pessoas que estudam isso, se devotam a isso, utilizam isso para fazer as coisas funcionarem. Eu não sei. Então, mas até aí, quando o cara faz isso, não é subentendido, ele é esclarecido. Esclarecido, sim. É que nem aquela banda lá, agora esqueci o nome, cara. Putz, ela veio na Aquela cabeça. banda, ótimo. Fugiu o nome. É com Therion. A banda Therion. Ela é esclarecida, entendeu? Já deixa na cara, ó. A gente tá fazendo isso, é telema que a gente prega no meio da música e pronto, acabou. Pronto, acabou. Entendeu? Vamos- Iron Maiden também. Sim. Tem um monte de música. Eles falam, não, é isso mesmo. Não tô escondendo nada. Coloca o símbolo do Illuminati ali em cima, lá no... Mas por que as pessoas não falam? Então, por que o Zeca Pagodinho, o Martinho da Vila gravaram tanto samba falando de Umbanda e ninguém nunca falou nada? Pois é. Que Mas- legal você escutar tomando uma cerveja no barzinho na esquina. É que ninguém presta atenção na letra. Exatamente. Presta atenção na Mas letra, isso meu. aconteceu até comigo, porque, por exemplo, uma música super famosa aí, Lenda das Sereias, interpretada pela Marisa Monte. Eu sempre achei essa música fantástica, desde criança. Quem é algum Tegue, Maraboca e Ali Sobá, nunca quis saber, eu achava a música linda e ponto. Quando eu me tornei um bandista, eu falei, nossa, essa macumba tava comigo desde sempre, né? E outras músicas, porque tem trocentas, tem Elis Regina, que todas Mas as é cantoras têm isso. Mas Sim. como tem gente que vê a Umbanda como uma questão negativa, tem gente que vê o cultismo ou qualquer outra devoção como coisas negativas e quem tá lá fazendo não vê dessa forma. Sim. Eu acho que é questão de crença e pode ser, se for... Aí depende do objetivo, de novo. Sim. Se for uma jogada de marketing, uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio pode fazer a coisa uma hora e o negócio virar uma jogada de marketing. Mas às vezes o cara, sei lá, vai coçar o cabelo, É. fica assim, alguém fala, tira uma foto, Nossa! posta, fica uma coisa viral, fala ele fazendo um sinal porque ele é do cão ali, entendeu? Essas E na hora falam ele que eu acho que nem tremeu o sempre é dedo, né? intencional, Sim. Sim. Deixa eu ver se chegou mais pergunta aqui. mas, enfim. Mas quando é muito elaborado, é intencional, não tem o que falar, né? Mas tem coisa que não é, por exemplo, tem às vezes o cara faz assim, tipo, sei lá, vai
pegar alguma coisa, vai coçar o pescoço no meio do show. Tava aqui, ó. Aí, E aí sei lá, voltou, já falando, pac. não, isso é um símbolo do ocultismo que significa sexo, não sei o que lá, tá introduzindo alguma coisa, não sei onde, entendeu? E as pessoas ficam, ai não vou escutar porque, né? Entendeu? Eu acho que nem sempre é intencional, acho que tem muita misticismo. Daniel Barreto diz, funk é coisa de Satanás? É. Próxima pergunta. Menos óbvio, né? Menos óbvio. O funk é verdadeiro, né? Não vamos desprezar ele. Tem o funk roots, Não, mas, mas é americano, né? Calma, funk calma, que calma. é uma manifestação Vamos responder sonora. sério, vamos responder sério o negócio. Eu acho que o funk Sim. não é coisa de Satanás. O funk é coisa de gente que vibra em energia baixa Do Satanás. e faz coisa na vibração energética dela. Eu acho que é questão de evolução, Conexão. questão de conexão, questão de onde a pessoa vive, da cultura dela. Eu acho que... Do objetivo, né? Você tinha falado. Então... Pode não ser um objetivo aqui concordemos, mas Mas, tem lá o seu objetivo. mas eu né? acredito profundamente que é relacionada à vibração energética da pessoa que faz e da pessoa que ouve. Sim, a gente entra na parábola da carroça vazia. Eu que tô- faz um puta de um barulho, Exatamente. mas não tem conteúdo, não tem harmonia, não tem nada. Como eu tô metido no meio da música, eu vejo, botando minha música na rádio e tal, eu vejo que eu já rodei no meio de rádios e já andei com gente do meio, e vejo que as rádios só tocam porque elas querem audiência. Sim. E quem dá audiência pra rádio é quem Oh. seleciona a frequência da rádio pra ouvir. E a rádio coloca porque quem tem mais audiência consegue cobrar mais caro num horário de publicidade. É simples o cálculo. Então, se o funk tá fazendo tanto sucesso, é As porque rádios tem vão tanta tomar. gente assim querendo ouvir o funk e tem tanta gente assim vibrando nessa energia. Assim como tem a pessoa que fez essa pergunta, com certeza não vibra nessa energia porque ela não gosta, tem muito mais gente vibrando nessa energia do Isso que é- ao contrário. Mas se ela gosta de Satanás, ela gosta de funk. Hã? Já não gosta de funk, é exatamente isso que a gente presume. Exatamente isso que É a que a gente gente presume. brinca assim, mas a gente sabe, né? A gente respeita, obviamente, Claro. quem faz Claro. isso, mas é uma energia baixa, é uma energia pobre. Sim. Exatamente. Mas vai da pessoa. A gente vê muitas rádios, por exemplo, como ele mencionou isso, que tinha um determinado segmento ali de música pop, mas que hoje tocam funk no meio da programação porque o público pede isso. E você vai fazer o quê? Você vai vender o que é bacana, porque é estiloso, gostar de uma música mais bem elaborada, ou você vai vender aquilo que você precisa? É um trabalho. Uma questão é a gente falar de uma rádio universitária que está sendo bancada pelo governo, que está buscando a sim. cultura, que está buscando Ah, estimular. Outra coisa é falar de uma rádio que é um Empresa. negócio, é uma empresa e ela quer dinheiro. A empresa é feita para dar lucro e quem decide o que toca e o que não toca é o público. O Sim. público, os empresários têm dinheiro também porque Tem eles pagam para demanda, tocar. né? Sim. Tem procura. Mas eu já ouvi muito quando eu rolei nas rádios que se a música não é boa, não vai gerar audiência, pode pagar o que for, mas a rádio não toca. Porque o público vai mudar de estação. Vai. E aí não resolve pra eles. Entendeu? Vende publicidade, né? Então, pode ter dinheiro, mas a música tem que ser boa e tem que gerar audiência. E se for um funk que vai gerar audiência, eles colocam. Porque daí vai gerar audiência. E mais interessante, eu acho que o funk é um dos gêneros musicais que tem menos espaço nas rádios, hoje em dia, tirando a Anitta e tal, mas que é pop. O funk mesmo desse que ele tá falando, é a coisa que tem menos espaço nas rádios hoje em dia. É, que é não o tem funk muito, ostentação. Mas tem o funk mais pesado tem ainda, os né? funk mais pesado ainda, mas que eles conseguem, tem tanta gente vibrando nessa energia que eles Eles conseguem alcançam. ir ganhando cada vez mais público por causa das pessoas que ouvem, não por causa de quem faz. Vamos para a próxima. Cláudia Pérez. Beijitos. A pergunta é: estudei música por 9 anos, entrei no conservatório com 5 anos, quase me formei em maestrina. Mas abandonei tudo por causa da patinação no gelo. Carinha. Lindo. Coisa de Trabalho. adolescente. E aprendemos que certos espíritos já vêm com determinadas aptidões e que essas podem sim advir de encarnações anteriores. O que pensa sobre isso? Ele tinha perguntado isso antes, não? É, lá do reino espiritual das músicas. Tem um nome que eu não me lembro, mas eu tem um pessoalmente nome. acredito nisso. Tudo que você aprendeu tá com você. E você Esquece, traz, mas Você acessa, tem uma né? Facilidade, maior ou menor. Então assim, mas Música ela é pergunta, uma o que dessas pensam coisas. sobre isso? Então é uma pergunta para todos. Eu penso que é totalmente possível. Eu penso que vem realmente com essa facilidade, com essa maestria aí pra na matéria você poder colocar isso... Que nem, um exemplo bem básico, por exemplo, é do nosso lar lá, que tem os carinha tocando piano lá.
ele diz lá que esse carinha já era músico antes de encarnações anteriores, entendeu? Então, tipo, você carrega aquilo, provavelmente você vai acumulando o conhecimento, e sim, se você for pra encarnar, pra ter essa missão, vamos dizer assim, continuar com esse dom e pra colocar em prática, sim, né? Eu tenho uma colocação a fazer. Eu acho que a gente aprende, traz de outras encarnações, mas se a gente trouxe de outras encarnações, alguma hora a gente aprendeu. Isso aí. Exato. Sim. Alguma hora a gente A gente teve não que nasceu aprender. do nada, né? Não nasceu, a gente... Com a essência da música. É. Oh. Né? Então, eu sou um caso que quando eu era adolescente eu não sabia cantar. Eu era desafinado, muito desafinado. Sabe aquele que a galera tá andando na rua e todo mundo cantando a mesma música quando é moleque e tal? Tipo assim, E aí, tá zoando. E pegaram e falaram assim, Iron, para de cantar, por favor, cara. A gente não tá nem conseguindo cantar porque tá muito desafinado. Eu era assim. Aí eu estou estudando canto desde os 16 anos de idade. Então faz 14 anos que eu estou estudando canto. Eu tenho... Agora todo mundo sabe que Todo mundo sabe que eu tenho 30. Então, faz 14 anos que eu estou estudando canto. E alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ouvir. Eu já melhorei muito, sabe? Eu não nasci com a... muito bem mesmo. Então, eu não nasci com a voz da Beyoncé, eu não nasci com as Ainda bem, já vozes... pensou sua cara é a voz do Beyoncé? Pensou se tivesse a voz da Beyoncé? Fala aí alguma coisa aí, canta a música dela. É. Só um pedaço da música. Mas eu não nasci com uma voz animal, assim, não nasci com o dom do canto, mas eu estudei e hoje eu consigo cantar. Eu acho que a gente pode sim estudar e adquirir novas aptidões e provavelmente na próxima encarnação eu já vou Vai tá um pouquinho chegar melhor, cantando. né? Eu vou chegar cantando e vou estudar um pouquinho mais e aí sim Vai o acumulando, né? negócio vai vir. Cara, mas eu concordo com o Iron pra tudo. Porque eu acredito sim que a gente pode trazer as coisas de vidas passadas ou até do astral mesmo, antes de vir. Só que eu acho que isso não é desculpa pra você não fazer o que você não é bom. Eu não sou muito bom nesse negócio, não nasci com talento, então deixa quieto. Então você nunca vai aprender nada diferente. Sim. Você só vai continuar repetindo o que você já Porque aprendeu. mesmo esse cara que veio com aptidão pra música, Uma hora em ele algum foi. momento, como o Iron falou, ele aprendeu em algum lugar, Foi encarnado, desafinado, sei lá, né? em algum plano aí ele aprendeu. Então ele teve que parar pra estudar aquilo, pra vivenciar aquilo. Então, Sim, você nunca vai se aprimorar em nada além do que você já sabe. Claro, exatamente. Se ficar naquilo, não vai evoluir. Acho que a gente tá aqui pra evoluir, né? Exatamente. isso aí vai fechar? Sim, vamos agradecer a Cláudia Pérez, o Daniel Barreto, a Virgínia Gaia, a Silvia, o Guarico Araí, sei lá o quê, O Éder Monteiro. e o... Cadê o irmão lá que fugiu? Aí você que tá com o contador. Falta um? E o Pedro Maia. Pedro Maia. Beleza, é isso. Quer fazer as suas considerações finais? Muito obrigado pelo convite. É gostoso a gente falar de algo que a gente gosta, que a gente vive. É muito bom poder trazer novas informações para o pessoal que está assistindo. Muito obrigado pelo convite. Contem sempre comigo, sempre que precisar. Opa, Tá bom? Com certeza. É isso aí, galera. Muito obrigado. Eu gostei bastante, assim, acho que fluiu de uma forma bem bacana, bem descontraída, a gente conseguiu falar, dar os seus pontos de vista e trazer coisas também que a gente conhece como fato. E agradeço a presença do Iron e eu achei seu nome muito bacana. Iron Man. Exatamente. Bom, pra mim também, eu agradeço por estar aqui de novo. Cada conversa é um aprendizado. A gente vai refletindo, vai conversando, vai analisando. É enriquecedor, acho que para todo mundo. É uma troca muito legal. Você doa um pouquinho do que você já sabe ou de alguma opinião sua. Você causa reflexão e você também reflete. Então, acho que essa conversa é fenomenal. Bom, quero agradecer ao Iron por ter aceitado o convite. Gratidão, irmão, por você estar aí, ter topado. Pensei que você ia pensar um pouquinho, você foi bem rápido. Então, vamos aí, cara. Eu achei muito bom isso. Eu gosto de coisas assim, sabe? Olha o veneno. Mas pra mim é indireta, viu? E agradeço ao Jack também por ter abraçado o quadro, assim. Cara, é seu esse quadro, esse vídeo. Cadê o quadro? Tiraram. Mas enfim, é bem legal falar sobre o assunto. Eu pensei que a gente ia falar pouca coisa, saiu bastante assunto. Não dá pra falar pouco. Você tem bastante coisa pra falar, manja, né? manja muito mesmo. E a gente tem uma surpresa pros ouvintes, né? A gente tá com os livros aqui na frente, não é à toa. Eu tô com o copo na frente. Estamos com 2 livrinhos aqui, que é o Fragmentos de Umbanda, Pensamentos e Reflexões da editora Madras, e do autor Alexandre Comino. Esse livro é novo, é bem legal, que tem... Não sei se eu consegui fazer.
Dentro do livro aqui tem vários textinhos bem... Testículos, né? Que a pessoa fala. Tem uns textinhos bem pequenininhos falando algumas reflexões bem legais sobre a Umbanda. E é um pocketbook, né? Que nem vocês... Ops, tá podendo pular? É um, Muita emoção. é um pocketbook que nem vocês estão vendo. E o que acontece? A gente tá sorteando eles. Haha, 2. A gente pode participar? A gente não pode participar do sorteio. Ah, Como eu ganho, E PH? nós não estamos levando um pra casa, hein? não estamos verdade. levando. Não. Por isso tem 2 aqui. Agora tem um. Agora já foi sortando. Um já foi sorteado. Para poder participar é simples. Aqui embaixo na descrição do vídeo, se você estiver vendo no YouTube, vai ter um link escrito o link, sorteie-me alguma coisa. Você clica lá, confirma seu cadastro, né, do sorteio e você vai compartilhar esse vídeo. Para compartilhar, hein, cara. Não é para fingir que compartilha nem nada. Simples. Modo público, Nós importante. temos controle. Modo público. Bem lembrado. Em modo público e usando uma hashtag aí. Né? Fale o que tu queres. Hashtag fale o que tu queres, que é o nome do quadro, se não lembrar, tá escrito aqui no título do vídeo. Simples assim. Então tá, esse vídeo hoje está no ar dia 18 e o sorteio será no dia 2 de outubro, Uma sexta-feira. numa Isso. sexta-feira, no próximo vídeo. Certo? No próximo do próximo, na verdade, porque tem toda semana agora. Certo? Aí a gente manda aí pra sua casa com autógrafo nosso, que o Alexandre autografou. Certo? Um Então, abraço do adepto. confirma aí a inscrição, compartilha o vídeo de qualquer jeito, mesmo se você não for participar. Você vai compartilhar o livro? Vai compartilhar o vídeo? Vai, e vai ouvir a música do nosso amigo aqui. Fala aí sobre o seu trabalho. Eu lancei, o meu trabalho é pop. Cara, e o Jack perguntou, mas que pop? Que tipo de pop? O que é pop, né? Que pop? Meu, ouve a música lá, aperte o play, pode digitar no YouTube mesmo, aperte o play, Iron tem A na frente, A-I-R-O-N, Iron, como Não é fala. ferro, tá? Iron, né? Depois eu conto pra vocês em off a história do nome. Mas é Iron, aperte o play e você ouve a música lá, é um pop, é legal. Se puder, compartilha também pra galera. Vai tá tocando um pouquinho aqui no fundo, você vai ouvir. Aí tem o link logo no vídeo. Tá tocando no fundo, é isso. A gente tá dançando agora. Apertando play. Aperte play. Canta aí. Coloca uma montagem aqui, um quadro de um play, todo mundo apertando aqui. Aperte play. Canta um pedaço aí ao vivo pra gente, faz uma capela aí. Capela sozinho não dá, né, cara? Dá? Dá, ué. Capela sozinho? Dá. Não tem que ter... Todo dia é dia pra chorar e pra sorrir. A vida é uma corda bamba e se demole você samba. Tudo tem seu tempo, então não deixe se iludir. A vida é uma corda bamba e se demole, a vida pode cobrar. É isso aí. Isso aí. Aperta o play do vídeo e do... E do dê áudio. joinha também. Esperamos vocês no próximo vídeo. Namastê. Namastê. Salve, adeptos! Também não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Clique lá em curtir, depois clique ali na setinha e obter notificações, porque o Facebook quer que a gente gaste dinheiro e assim é uma maneira de a gente não gastar dinheiro e vocês saberem tudo o que acontece na nossa rede social. Entre também no nosso canal no YouTube, inscreva-se lá, clique ali do ladinho na bolinha e clica lá também para enviar atualizações, porque o YouTube também é safadinho, ele quer que a gente gaste dinheiro. Depois que assistir o vídeo, a gente pede para vocês compartilharem, né, pra gente continuar com esse trabalho. Tem ali uma penca de rede social para você escolher. Clica em uma lá e compartilha com seus friends. E é isso. Namastê.